Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Vamos para mais um dia? Mais um dia, mais um episódio muito importante. Nós vamos contar a história e trazer uma narrativa de fatos muito importantes para a política da nossa capital, né? Para a política do Piauí, para a política de Teresina. Hoje o bate-papo tá imperdível, você vai entender o porquê já, mas você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Essa é a nova coleção, Kilson? A nova coleção da Heron veste o homem atual. Você encontra nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também lá no Teresina Shopping. Essa camisa ela é inimiga do Kilson Jones, que tem o zíper. Ele odeia, ele gosta de ficar abertão aqui. Mas tem que ficar, Kilson. Lembrando que comportado, né? Você tá de Heron, eu tô de Adidas, essas camisas exclusivas você encontra também na Adidas, da Adidas lá na Noroeste, em qualquer uma das nossas lojas, tá legal? Quero te convidar para assistir o IELCast na TV, é o primeiro podcast em TV aberta para mais de 22 milhões de parabólicas espalhadas em todo o Brasil. No TikTok nós já somos 330 milhões, batemos os 5 milhões no YouTube, estamos muito felizes com isso. Esse mês foi o recorde, não foi? 1.2, eu acho já. 1.2 milhão de views. No Kawaii muito bem, no Spotify voando. Então, quero te convidar, a primeira coisa, dar um like, ativar o sininho no YouTube e dar um Google em qualquer plataforma de áudio e vídeo, que a gente vai estar lá. No Instagram são quase 3,5 milhões de contas alcançadas mês, que é uma loucura. Facebook, quase 3 milhões de contas alcançadas mês e é para todo o Brasil, tá? Se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, que nos ajudam a fazer direto da estação, moral, né? O podcast, então dá essa moral pra gente, que é muito válido, né, Kilson? Com certeza, dessa moral, né? Dá um like aí. Tem que pagar o salário da meninada, né? Tem que pagar o salário da turma. Porque senão não acontece. Bom, eu acho que a gente tem trago relevâncias para determinados assuntos importantíssimos aqui no IELCast. A gente conversa de vários temas, bate-papos importantíssimos sobre vários assuntos. E hoje, ela é filha de uma das maiores referências, na minha opinião, isso é a minha opinião, em termos de moralidade que o Piauí já teve, em termos de política, um dos maiores líderes absolutamente que o Piauí já teve, em especial um amor forte, gigantesco por Teresina. Acredito eu que se estivesse vivo, estaria disputando passo a passo, agora, sem sombra de dúvidas, em qualquer cargo eletivo ou executivo no nosso estado. Mas nós temos o carinho e o amor de receber hoje com muito carinho. Uma salva de palmas. Bárbara do Firmino! Bárbara do Firmino, seja bem-vinda, doutora. Bárbara Carvalho da Silveira Moraes Macedo. Da Silveira Soares Macedo. Tá vendo? Eu que errei, eu não li direito. Eu não vou falar o ano de nascimento dela, mas Pode falar, 94, eu não tenho problema com isso. 11 de outubro de 1994. É tetra, né? É tetra. Nasceu no tetra. Foi na Copa dos Estados Unidos. É verdade. Estamos ficando velhão, viu, Kilson? Brincadeira, hein? Muito velhão, cara. Já pensou acompanhar aquela Copa dos Estados Unidos. E a Bárbara é deputada estadual com mais de 30 mil votos eleita. Desses 30 mil votos, mais de 20 mil votos só na capital. Obviamente pelo respaldo e pelo legado deixado pelo seu pai, mas também na história, no início de uma construção muito forte, porque participou de todo esse processo durante a vida inteira, conhecendo lideranças, conhecendo problemas. Posicionamento. E se tem uma parada que todo mundo fala muito do Firmino, é que ele conhecia cada passo, cada ponto, conhecia cada uma dessas lideranças. Bárbara, aqui a gente começa no IELCast de uma forma muito diferente. Obviamente seu pai é muito conhecido, sua mãe é muito conhecida, mas a gente começa entendendo quem é a Bárbara, né? Como é que foi a infância da Bárbara. Por isso que a pergunta principal que a gente começa é se é filha de quem, tem quantos irmãos? Eu sou filha, né, do Firmino da Silveira Soares filho da Lucide Farias Carvalho Soares. Tenho 2 irmãos, os 2 irmãos são mais novos. Tenho um irmão agora de 25 anos, o Bruno, e tenho outra irmã de 24, então, que é a Cristina. Eu sou a mais velha, a primogênita. Era a mais velha, é a mais velha dos irmãos, sim, né? Sim. E assim, minha infância, eu acho que foi uma infância muito tranquila, né? Eu acho que eu nunca fui aquela pessoa, aquela menina maligna, né? Eu sempre fui muito mais comportada, eu sempre fui aquela pessoa que tira notas boas, disputa os melhores lugares da sala, disputa para quem senta na frente. Mas porque queria, Bárbara? Eu acho que assim, foi uma construção, né? Uma construção desde a minha infância, por ter esse contato, né, com meu pai desde pequena, por ter essa pressão social também desde pequena. A gente sente de
de ser também como ele. Porque a gente sabe que o prefeito Firmino Filho, né, meu pai, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Então, eu queria sempre ficar equiparada a ele. Então, eu queria também ter as notas boas, queria também ser laureada da turma, queria também estar à frente, né, da turma, como ele sempre teve. Mas era um negócio seu. Era um negócio meu que tipo, ele não chegava e falava, ó, você tem que ser assim. Nunca ele chegou para reclamar comigo sobre questão de nota, comportamento, não. Foi mais, assim, uma coisa minha, coisa da minha própria consciência. Inclusive, eu contei com ele há poucos anos atrás que na minha alfabetização eu me senti obrigada a fazer o discurso da sala, porque eu achava que eu teria que fazer esse discurso. E eu falei com ele, assim, já depois de muito tempo. Eu falei, pai, lembra aquele discurso da alfabetização que eu fui lá, fui oradora da turma, assim, com, sei lá, 8, 7 anos. Então, eu me senti no dever de ter ido lá, porque eu achava que o senhor queria, eu achava que o senhor teria feito também essa mesma... Teria feito questão disso, né, exatamente. Teria feito questão... Mesmo não tendo verbalizado sobre isso. Exatamente. Então, eu sempre fui uma pessoa que teve essa consciência maior, assim, essa consciência mais pesada, assim, que sempre de ser realmente uma boa aluna, uma boa filha, ser comportada, né? Uhum. Então, foi uma construção, né, ao longo do tempo. O hiato e espaço para o seu irmão o segundo da escala? São 4 anos. 4 anos. Então, você foi a menininha do pai, obviamente por mais tempo, mas aqueles 4 anos... Fui a filha única. Então, a gente tem muitas memórias boas. A partir de... ele entrou, né, na prefeitura de fato, se eu não me engano, foi em 96, 97, que ele assumiu ser secretário foi o primeiro cargo dele. Foi secretário de Finanças do professor Alferraz. Então, ele e minha mãe descobriram que que ela estava grávida do meu irmão mais novo. Foi justamente durante o mandato dele na prefeitura. Então, a gente sempre conviveu com esse mundo político, né? Como é que eram as memórias afetivas que você tem, assim, da galera em casa? Tipo, almoço nunca podia ser para menos de... sei lá, não sei se era assim, por isso que eu quero entender. Não, a gente é mais fechadinho? Uma família mais reservada. Nossa família é muito pequena, né? Meus pais são primos legítimos, né? Minha avó, por parte de pai, é irmã do meu avô por parte de mãe. Eles são primos legítimos, meus pais. Então, nossa família é muito pequena. Meu pai só tem 2 irmãs e minha mãe só tem 2 irmãos. Então, nossa família é muito pequena. Então, sempre foi uma coisa assim mais reservada. E metade da nossa família morava sempre em Recife, porque minha mãe é de Recife. Uhum. Então, a gente ficava assim, uma família mais reservada. Mas todo domingo a gente ia pro sítio, todo domingo a gente se reunia. Ele tinha um dia... Teu pai e tua mãe tinham um dia de pegar vocês e... com certeza. Porque é muito desgastante, né? Não tem como não ser, Era né? sagrado. Todo sábado a gente ia almoçar na casa da minha avó, né? Por parte de pai. E todo domingo a gente ia pro sítio do meu tio. Então, se reunia a família aí nesses finais de semana. Você começou a estudar e estudou até quanto tempo onde? Eu comecei estudando no Santa Maria Gorete. Depois, na 3ª série, fui para o Dom Barreto. Depois, fiquei no Dom Barreto até a 8ª série. E no primeiro ano, eu voltei ao Santa Maria Gorete. Para quem está em casa na audiência do Brasil, são colégios de uma relevância absurda aqui, né? De uma referência gigantesca em termos de educação, obviamente, sobre esforço, sobre cobrança, mas muito também sobre moralidade, sobre conceitos. Isso e foi muito importante. Ainda a época dessa adolescência, Bárbara, algumas filhas de políticos não querem muito seguir o caminho do pai, porque diz, já fica afastado. Tu tinha um pouco isso da cabeça, assim, diz, que vida... Na realidade, eu tinha essa rejeição, né? Principalmente porque, querendo ou não, causa um certo distanciamento da família, né? Dia dos Pais, por exemplo, nunca era um evento só para a nossa família, nunca era um momento mais íntimo. Sempre a gente ia para algum outro evento que tinha mais gente. Muitas vezes feriado, ele tinha que viajar para o interior, muitas vezes, quando ele era deputado estadual, mas, né, quando ele disputou o governo também tinha que viajar muito. Ele passou também um tempo trabalhando em São Paulo, e também, então isso foi muito desgastante também para a gente, porque, querendo ou não, a gente perde o convívio, né? Eu sou pai de menina, assim, os tempos livres que eu tenho ali, eu sempre faço questão de estar muito próximo, porque a relação de pai e sendo a primeira filha mulher,
né? Essa relação é muito próxima. Acredito que o doía muito e te doía muito nesse aspecto. Como é que tu fazia para suprir? Eram momentos muito intensos ali quando vocês estavam juntos? Não, assim, o que eu fazia sempre era estar em contato, né? Eu sempre entendi muito bem que ele estava ali para um bem maior. Ele estava muito ali para ajudar a população, ajudar as comunidades, ajudar a Teresina a crescer, ajudar o nosso Piauí a crescer. Então, sempre tive muito essa consciência. Sempre, muito desde pequena, sabia que ele estava ali para um bem maior. Então, eu acredito que não me fez tanta falta quando eu pensava, tentava justificar desse jeito. Mas é claro que a gente, filho, Mas ficava na tua a cabeça gente assim? sente muito, a gente sente esse convívio assim, mais direto. Acho que tu pensa em ser mãe. Assim, isso é um assunto muito delicado, Yeltsin. Não pode tocar nesse assunto, não. Não, Porque, assim, não, é exclusivo. Você tá grávida? Não, tô não. Ah, sim. Não. Mas você não quer? Assim, para mim, eu acho que filho é uma responsabilidade gigantesca. Porque eu acredito, assim, que filho, hoje em dia, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, tem a questão financeira, claro, que pesa para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Hoje, então... Hoje, então, que os colégios cada vez cobram mais e mais caros, mas também tem a questão psicológica, que eu penso principalmente das crianças, né? Porque hoje em dia é muito difícil de cuidar, porque a gente tem muita informação sobre. Não pode acalentar quando está chorando muito, espera um pouquinho, não pode pegar na hora que cai. Então, tudo isso tem É um peso, na verdade. Um peso muito grande. Porque, assim, antes, os nossos pais, da nossa geração, eles tratavam de uma forma, educavam de uma forma, porque não existia conhecimento científico sobre isso. Exatamente. Né? A gente não tinha acesso a ler sobre isso, a Eu entender. acho que hoje em dia, exatamente por isso, eu acho que quando eu faço uma coisa, eu realmente me dedico àquilo. Então, tá faltando eu realmente parar, me dedicar a estudar, ver se eu sou capaz de realmente colocar todo esse aprendizado da psicologia em prática para tomar realmente essa decisão. Então, eu sou uma pessoa que realmente sou muito racional nesse ponto. Eu nunca vou pelo emocional. Mas Então, isso é bacana, que você está entendendo sobre... Não, se eu não posso me dedicar como eu quero me dedicar, então deixa um pouquinho mais para frente, ali, quando eu estiver mais preparada. A com mãe do certeza. Germano, que é advogado que teve aqui essa semana, ela teve com 41. Né? Ela ou teve com 41. Então tem todo... Mas não te faz falta de imediato? Não, agora de imediato não. Eu também me casei recente, eu me casei em 2021. Durante a pandemia, tem pouco tempo, então acho que ainda tem... Tem muito tempo. Muito tempo, ainda sou um pouco nova, então tem muito tempo ainda para preparar para isso. E nesse processo, obviamente você foi candidata a deputada agora, foi eleita, mas nesse processo ainda havia um repúdio de não quero isso, velho, não faz parte da minha vida. Não, acho que quando eu fui amadurecendo, esse momento que eu achava assim, esse certo repúdio, eu acho que foi no momento que eu não consegui entender aquele momento de adolescente rebelde, né? Nunca quero ter a profissão da minha mãe, nunca quero ter a profissão do meu pai, quero realmente ser independente, fazer minha carreira solo, quero fazer outra coisa diferente, mas você começa a entender por que a pessoa se dedica tanto, você começa a ver os resultados, que eu acho que isso é o mais legal, né? A partir do momento que você vê uma obra pronta, você vê uma comunidade sendo ajudada, você vê pessoas que são egressas das escolas municipais virarem médicos, advogados, engenheiros, isso traz uma certa gratidão, né? um certo conforto para a gente. E uma estimulação, né? Em paralelo, ele cuidava de gente e você também optou, primeiro, pela medicina, por cuidar de gente também. Qual foi esse start da saúde? Eu acho que começou mesmo pela identificação de matérias, porque, querendo ou não, no ensino médio, a pessoa escolhe geralmente humanas, né? A área de geografia, história. E que tem mudado, área de né? exatas, a área de exatas vai para engenharia, ou a área de ciências da natureza. Então, eu sempre me identifiquei muito com ciência, química, física, sempre gostei muito dessas áreas. Então, acho que foi realmente um processo natural. E também minha mãe me influenciou bastante, né? Ela sempre falou que medicina era uma boa profissão, que ela se arrependia de não ter sido médico, né? Porque o avô dela era médico. O avô dela, já vinha de uma família o pai dela era médico, meu avô era médico. Então, já vinha de uma família que tem médicos na família. Então, ela via que era uma profissão que realmente trazia esse respeito, trazia esse nome, né? Que eu acho que hoje em dia a medicina também já perdeu muito
muito sobre isso, né? Sem sombra de dúvida. Tem alguns aspectos que me chamam a atenção ainda falando dessa época, porque nesse aspecto, principalmente, você parece muito com seu pai, pelo que você falou, de entrega por completo com qualquer coisa que faça. Então, ele também era muito dessa forma. E ele tinha um braço muito forte, que era a sua mãe ali, Sim, né? sim. Nessa contenção de resolvendo o que não dava para resolver. E aí tem a Bárbara e 2 irmãos. E qual foi o tamanho do teu papel nessa educação juvenil dos teus irmãos ali? Não, sempre tive muito presente. Apesar, eu sempre fui mais presente pro meu irmão, né? Porque ele era do meio, ele era o queridinho da família. O pai e mãe, naquela hora. Então, eu sempre estudei com ele, levava ele para onde ele queria ir. Então, sempre fui uma pessoa muito mais ligada a ele do que minha irmã. Minha irmã, hoje em dia, ela mora em São Paulo. Ela mora lá já tem mais de, acho que se não me engano, mais de 6 anos. Não quis nada de política. Não quis nada de política e meu irmão também não quer nada de política, né? Eu fui a única que me entreguei, né, para essa luta diária, que é a vida, Política. essa vida, esse submundo da política, né? Porque a gente tá sempre pisando em ovos na política. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, no geral, não têm essa noção, né? Completamente não. Mas, assim, é um legado gigantesco para ser colocado debaixo do tapete e acabou, né? Não tem como falar do trabalho que seu pai fez por Teresina. Cada rua se mistura com ele, do trabalho que sua mãe fez como deputada e como ativista de causas importantes e da política teresinense. É meio que, não posso deixar isso morrer. E também, de Exatamente. alguma forma, não é leve para ti isso. Não, claro que a gente sente esse peso, né? A primeira vez que a gente estava conversando com a nossa família para realmente decidir o futuro, para realmente decidir se a gente sairia algum candidato da família, se minha mãe seria candidata. A gente começou a pensar sobre quem seria... o que herdaria quem herdaria todo esse legado, quem poderia dar continuidade a tudo isso. Então, eu me coloquei à disposição, né, da minha família e também sinto muito das lideranças que a gente conhecia, muita gente, muita liderança em comunidade. E sempre elas falavam, mas Bárbara, você tem que ser candidata, você tem que dar continuidade ao legado do seu pai, você tem que dar continuidade aos projetos, tem que dar realmente essa continuação da história. Houve resistência por parte da tua mãe ou do esposo? Não, na realidade, eles foram meus maiores incentivadores. É porque muita gente tem essa porque quem tá de fora, dentro da família, né? Quem tá de porque, fora... assim, eu mesmo vejo agora algumas pessoas querendo se candidatar a vereador, a família geralmente fala, não vai se candidatar. E na minha família Você foi tá justamente louco? ao contrário. Foi, Bárbara, vá se candidate. Tanto meu marido, quanto meus irmãos, quanto minha mãe foram os principais... Incentivadores. Incentivadores dessa jornada. A gente vai tocar num ponto com muito respeito, com muito absolutamente respeito, até porque, assim, eu era além de respeitar, ser muito fã da inteligência, de todo o processo que ele fez com Teresina. É obviamente que em toda grande relação de muito tempo há um desgaste, houve esse desgaste pelo excesso de cuidado que ele teve à época da pandemia. Mas eu queria entender, Bárbara, você como filha, como uma pessoa mais próxima, como é que você começou a entender o processo que o Firmino estava doente, que o seu pai estava doente? O que tinha adoecido ele? Na realidade, o que eu penso, né? Eu penso que foi mesmo a pressão durante a pandemia. Ele era uma pessoa que se cobrava muito, assim como eu me cobro muito. Não precisa de estar ninguém cobrando. Você tem que fazer isso. Exatamente. Não precisa de ninguém estar cobrando. Ele era uma pessoa desse jeito e eu também sou uma pessoa assim. Ele se cobrava muito. Ele se achava na responsabilidade de defender todos os munícipes, todos os cidadãos teresinenses. A vida de cada um. A vida de cada um. E ele se dedicava àquilo 24 horas a estudar sobre medicamentos, a estudar sobre passagem de leito, tudo isso, como funcionaria a movimentação dentro do hospital para não haver contaminação de tudo do Covid, ele estudou milimetricamente. Mas um episódio que te chamou a atenção, que te marcou de alguma forma, diga, ele não está bem, assim, esse dia não foi legal, acho que mudou assim, a chave. No começo, o que foi que eu senti? Eu senti ele mais calado. Ele já era uma pessoa extremamente calada. Ele é muito reservado, né? Ele é muito reservado, mas eu senti ele muito mais calado do que o normal. E ele estava começando a ficar inquieto, que não era a atitude dele. Tipo?
levantar, que geralmente a gente assistia muito TV à noite, por exemplo. E ele não conseguia mais assistir os programas todos. Ele começava a se levantar, ir na cozinha e voltava. Se levantava, ir na cozinha e voltava. Então, eu ficava essa inquietude. Eu realmente senti que Aquilo que chamou a atenção. Tem alguma coisa estranha. Chegou a conversar? Ou quando você perguntava, ele... Não, ele nunca... Quando eu perguntei, pai, o que foi? Ele nada. Então, ele era uma pessoa, assim, muito, muito, muito reservada. Ele era frio ou ele era reservado? Não, reservado. Assim, não... Acho que quem conhece ele sabe que ele Nos não era momentos frio, de né? carinho e de amor, eram não. completamente entregues. Né? Então, daí começou... eu notei que ele estava diferente. Foi durante a pandemia, né? Foi durante os meses, assim, de novembro, dezembro. Quando começou, de fato, a diminuir um pouco os casos, a estabilizar, né? E eu notei que realmente ele estava diferente. Até que um dia ele me chamou, junto com a minha mãe, e falou... Bárbara, eu queria te falar uma coisa. Eu pensei até que era uma coisa... uma morte de alguém, alguma coisa. Da forma com que ele falou. Ele foi e falou. Então, ele falou, Bárbara, eu fui no Dr. Marcelo, que é o médico dele, cardiologista, inclusive, e ele falou que eu estava com depressão. Então, eu vou começar o tratamento, vou começar a frequentar o psiquiatra, vou começar a frequentar o psicólogo. A primeira pessoa foi para você que ele falou? Foi para mim e para minha mãe. Foi para mim e para minha mãe. E aquele momento, já era médica? Já era médica, já. O que é que veio imediato na sua cabeça? Assim? Que é o teu pai, né? E eu pensei assim... caramba, meu Deus, o que é que eu faço? Como é que eu posso ajudar? Porque, assim, saúde mental é uma coisa muito delicada da gente tratar. E principalmente para pessoas mais velhas que não gostam de falar sobre esse assunto, não gostam de falar sobre saúde mental, porque tem um certo estigma, tem um certo receio, né, de falar. Psiquiatra é de gente doida, Exatamente. Né? Então, aí eu comecei a conversar com ele aos poucos, para saber qual medicação ele estava tomando, quem era que estava acompanhando ele. E ele nunca soltava assim de prontidão, né? Não. Já era algo que a gente ia conquistando aos poucos, porque ele era uma pessoa muito calada. Mas, desculpa te interromper, mas eu tenho que... Naquele mesmo momento, você e sua mãe, essa teia de proteção, vocês se voltaram totalmente para isso cuidar. Sim, sim. Então, já era diferente o horário da manhã, da tarde? Com certeza. Então, a gente já tinha todo esse cuidado para saber como é que ele estava, como é que ele ligava. E, assim, eu acho que já para o final, assim, da vida dele, ele já estava, assim, uma pessoa extremamente... como eu posso dizer? Vulnerável. Uma coisa que ele não se mostrava antes. Ele já estava demonstrando. Já estava muito vulnerável. Nesse processo ainda, ele começou a tomar medicamentos? Tomou medicamentos para antidepressivos, para fazer o tratamento, fez acompanhamento com o psicólogo, né? Mas... Ele chegou a chorar para vocês? Não, ele não era uma pior, depressão, né? Às vezes, quando... melancólica, né, como a gente fala na medicina. Era mais uma depressão introspectiva. O que é pior, né? O que é pior é que a gente não sabe como é que o doente está se expressando, não sabe o que é que passa na cabeça dele. Ele era muito adepto da atividade física, principalmente na madrugada. Sim. Ele desistiu desse processo de se exercitar na madrugada? Porque, assim, por conta da pandemia, né, a gente já não estava se exercitando tanto, né? Porque as pessoas que ficavam mais em casa, as pessoas não iam tanto às ruas, né? E foi lá em 2020, né? No final de 2020. Então, era muito recente a questão da pandemia. Foi no ano que realmente houve aquele boom. Então, eu acredito que que ele não desistiu. Foi mais uma questão mesmo da pressão da pandemia. Cara, e assim... Também o volume de trabalho, né? Ele tinha call toda hora, era prefeitos reunidos no Google Meet. Então, toda hora ele tinha uma atividade diferente. São muitas informações ao mesmo tempo. Assim, me chama muito a atenção o tamanho da dedicação dele. E assim, ele tinha um capital político absurdo, né? E durante a pandemia ele foi perdendo parte desse capital político, obviamente porque decisões e atitudes completamente impopulares, de fechar comércio. Aí você tinha uma demanda que eu não os culpo, na verdade, de que empresários reclamando, falando que não poder... Mas ninguém conhecia absolutamente nada daquela doença. Exatamente. Né? Então, assim, no processo da campanha, você acompanhou de perto. O que mais pesou para a escolha do candidato ou dos candidatos? E no momento da derrota, qual foi o tamanho daquilo na cabeça dele ou na vida de vocês? Eu acredito, assim, que durante a campanha, o processo da escolha do candidato,
foi algo difícil, né? Porque não existia um candidato já feito por conta mesmo da pandemia. Porque geralmente o que o prefeito que vai lançar o seu sucessor faz? Trabalha durante um ano antes, mostra o candidato, trabalha. Geralmente 2 anos, né? Então, existe todo um clima, mas como foi abruptamente cortado pela pandemia, tardou muito esse processo de apresentação do candidato, de formação do candidato, e principalmente que as pessoas tivessem contato com o candidato, que isso foi tudo cortado, interrompido pela pandemia. Educação não tinha como mostrar, porque estava todo mundo em casa. Estava todo mundo em casa. Saúde era o pior caos. Né? Exatamente. Com vaga. Na decisão, ele chegou a comentar contigo ou com a tua mãe, falar assim, será se eu decidi pelo candidato errado? Na verdade, na época era minha mãe, né? Então, minha mãe sempre falou mais com ele sobre o candidato. E ela chegou a falar sobre outros nomes, mas todos eles tinham alguma coisa, algum porém, e chegou o nome do Kleber, né? Que foi um excelente gestor na área da educação, foi um excelente gestor na área da habitacional também, já com o professor Ferraz, e também eram amigos de longas datas, né? Tudo isso pesou. Cogitaram teu nome à época? Não. Até porque eu não posso. Parente de primeiro grau, não pode. É verdade. Não pode. Mas naquela época ainda, tu já imaginava alguma coisa? Não, naquela época eu estava completamente voltada para a medicina, voltada para a pandemia. E eu trabalhei muito. É meu marido que fala, eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto na pandemia como você, porque a gente era plantão atrás de plantão. E ele ficava preocupado com vocês? Teu pai ficava ligando, você tá bem? Não, meu pai chegou ao ponto de falar, Bárbara, fique em casa, não vá trabalhar, você não sabe que doença é essa, não tem estudos sobre o tratamento dessa doença, eu acho melhor você ficar em casa. Eu, pai, mas o senhor não está trabalhando? Eu também quero trabalhar, eu também quero dar minha contribuição. Eu também quero mostrar meu serviço à população. Eu acho que e é o que mais precisa, né? Que é no serviço público. Então, eu tomei essa decisão de continuar trabalhando, né? Então, eu acho que isso me engrandeceu muito. Chegou a contrair? Não, tive Covid, tive. Tive Covid uma vez só, mas tive. Mas foi bem leve. Foi bem leve. Assintomático? Não foi assintomático, porque eu tive febre 2 dias, mas foi bem leve. Mas você deve ter ficado muito preocupado, teu pai, né, teu esposo, todo mundo deve ter ficado pilhado, né? Na realidade, eu acho que eu fiquei mais preocupada quando meu pai contraiu a Covid do que quando eu contraí. O que é que veio na tua cabeça naquela época? Eu comecei a chorar, porque era muito cedo. Eu acho que ele contraiu em junho, julho de 2020. Então, só tinha aí umas 3, 4 meses que a gente estava vivenciando de fato a pandemia. Então, a gente não sabia medicação, a gente não sabia qual era o tratamento, a gente não sabia se tinha realmente como melhorar, de fato, aquele quadro, como era que o organismo dele ia reagir, porque geralmente... Era de organismo para organismo? É organismo para organismo, de família para família, reage de uma forma diferente. Perdi um cunhado mais ou menos nessa mesma época. Rápido. Muito rápido. Então, eu fiquei muito preocupada. Quando soube que ele estava com Covid. Então, aí, não podia chegar perto? Não podia chegar perto por conta da restrição. Então, foi assim... Foram momentos terríveis. Pronto. Acho que todo mundo viveu momentos terríveis nessa pandemia. Sem sombra de dúvidas. E, Bárbara, o dia D, né, o dia fatal, né, o dia da morte do prefeito Firmino Filho. Como é que tinha sido aquele processo em termos de convivência de vocês? Você já casada, né? Com a tua vida, ele com a vida dele. Mas como foi aquele dia? Porque, por exemplo, eu me lembro como jornalista, na hora que chegou a notícia, eu digo, não. E não dá para perguntar se alguém esperava ou não, porque obviamente não dava. Não dava para esperar. Como é que foi aquele dia? Acredito que a tua memória tenha apagado algumas coisas ou não. Eu lembro como fosse hoje. Eu estava em casa, né? Eu tinha acabado de voltar do plantão. Mas o processo do dia, eu digo... Até chegar a hora. Como é que foi? Não, no dia eu não tive contato com ele. Nem um dia anterior? No dia anterior eu chamei ele para almoçar lá em casa, porque já sabia que ele estava assim meio para baixo, então sempre queria tirar ele de casa. Então eu chamei ele no dia anterior para almoçar lá em casa, mas ele almoçou muito calado, não falou quase nada. Estava muito pensativo. Então, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu não vou falar mais com o papai, vou conversar mais com ele. Só que ele era uma pessoa muito reservada, né? Uma pessoa muito introspectiva. Mas no almoço você lembra de ter falado algo, ele ter olhado de uma forma diferente? Ou ele ter falado algo que te deixou preocupada? Não lembro, assim, nada marcante, assim, que realmente que
acendesse, assim, uma luz vermelha, alguma coisa que chame a atenção. Realmente foi uma coisa, assim, que a gente não tem explicação, né? Porque eu, pelo menos, na época, né, que aconteceu, eu ficava muito, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Não tem. É uma coisa, assim, que a gente se maltrata muito, né? Querendo ou não, quem tem um caso parecido na família, a gente se maltrata muito, porque quem fica sempre naquela sensação que poderia ter feito algo mais. Mas, na realidade, a gente fez tudo no nosso alcance. A gente sabia o quanto é grave, né, o problema de saúde mental. A gente fez tudo no nosso alcance. E hoje em dia, querendo ou não, a pessoa tem que se perdoar. Eu aprendi a me perdoar. É que por muito tempo, né, Bárbara, ainda hoje tem gente que leva a saúde mental na brincadeira, achando que, Exatamente. que é um completo absurdo. É de pura ignorância, não sabe o poder que isso tem na vida de uma pessoa, inclusive o que aconteceu. Aí você estava onde no momento que te avisaram e quem te avisou? Na realidade, o que foi que aconteceu? Eu estava em casa e minha mãe começou a me ligar. E falou assim, eu acho que teu pai tomou um remédio. Eu acho que ele está passando mal, eu acho que ele está no hospital. E eu fiquei, que estranho, coisa estranha. Eu peguei meu carro e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, estava minha mãe sozinha em casa. E ela começou a falar comigo, mas ninguém está respondendo, cadê ele? Ninguém responde, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Estão falando que ele morreu. Meu Deus, morreu de quê? Como assim? Aí chegou uma amiga da família lá de carro e falou, Bárbara, seu pai faleceu, ele aconteceu, né, tudo isso. E eu não acreditei. Você foi a primeira pessoa a receber a notícia da família? Eu e minha mãe. Estavam juntas, né? Nós estávamos juntas, eu e minha mãe. Aí eu peguei meu carro, eu dirigindo, saí pro prédio Edifício. e estacionei meu carro no meio da rua, Eu não estava acreditando, e eu vi toda aquela movimentação. Não é. E fui lá e levantei. Uma aluna, Tu chegou a levantar. Eu levantei porque eu só acredito vendo, eu sou uma pessoa extremamente racional. Então, eu levantei. Na hora que eu vi, eu fiquei assim, sem reação, mas na mesma hora voltei para dentro do carro e fui para minha casa. Então, sozinha. Aí lá desabou. Eu nem acreditava, né? É um momento assim que que a gente não deseja nem pro pior inimigo, né? Pode ser até uma coisa assim que eu nunca vou esquecer na minha vida, aquele dia. Então, foi uma coisa assim que a gente não Fora toda a esperava. composição familiar, né? De pai, de mãe, de irmãos, pelo legado que ele construiu. E assim, é um gatilho muito grande para quem está assistindo a gente, de o quanto a saúde mental. Você imagina, Firmino foi a principal liderança dos últimos 20 anos em Quanto é Teresina. importante, né? Cuidar da saúde mental. A gente não pode ter esse preconceito que as pessoas têm de ir ao psiquiatra, de ir ao psicólogo. Acho que isso é já ultrapassado. Isso a gente precisa cuidar, porque as doenças psiquiátricas podem até sintomas somáticos. O que é somático? Você pode ter sintomas físicos, como ficar suando bastante, ficar tremendo, náusea, vômito. Safadão agora, falta dos dedos, né? Exatamente. A pessoa tem parestesias, que é a falta de sensibilidade. Então, tudo isso pode vir só de uma doença mental. Então, a gente precisa E há ter 20 essa anos a gente não tinha esse consciência. tipo de informação. Então, né? a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa cuidar. Nesse período de maturação, para a gente sair desse episódio, mas nesse período de maturação, acho que vocês passaram por uma coisa muito difícil, que foram as fake news, né? Assim, o desagregar em algumas áreas, a falácia, sem poder se defender, ainda vivendo um luto gigantesco de alguém que era... Eu falo gigante em representatividade porque todo mundo conhecia o Firmino. Se você fosse da esquina, você sabia quem era. Se você ia a algum lugar, e ele tinha um carinho, mesmo quem era oposição, o respeitava. Sim, de claro. todas as formas. E Né? o amigo da criança. Qual é o amigo da criança, a meninada? Como é que vocês conviveram em casa com todo esse caos, assim? Porque foi pós-eleitoral e, enfim... Eu acho assim que a gente estava tão anestesiado, tão surpreendido, que a gente nem notou essas fake news, porque existiram... Não teve muita relevância na vida de vocês Não, isso? porque até por conta mesmo do momento que a gente estava vivendo, foi um susto muito grande. Eu, assim, fiquei 2, 3 meses, assim, sem pé, sem chão. Foi um susto muito grande para a família. Então, eu nunca fui uma pessoa de me importar muito com a opinião alheia, né? Nunca fui uma pessoa de levar muito a sério
fofoca, essas coisas. Então, eu sempre fui uma pessoa mais realista, uma pessoa que acreditava mais em fatos. Então, eu sempre... O racional o era... racional sempre foi meu guia. Então, a gente simplesmente ignorou. A gente preferiu ignorar porque, assim, não tinha como a gente rebater, não tinha provas de fato. Né? A gente sabe... Hoje em dia, depois de muito tempo, né, a gente foi ver os computadores dele e, de fato, tinha uma reunião marcada naquele horário que ele tinha que apresentar um relatório. E nós acreditamos que pode ter sido isso que tenha sido o estopim. Mas qual era esse relatório? Como ele estava trabalhando no TCU, eu não sei especificar qual era o tipo de relatório, porque ele se correspondia com o pessoal de Brasília, né? Porque agora o TCU responde direto à direção de Brasília. Então, ele tinha um relatório específico, não sei se era tributário, alguma coisa assim, que ele tinha que fazer para o pessoal de Brasília. E ele, como ele estava muito desconcentrado, ele não conseguia redigir nada, ele não conseguia ler uma folha, não conseguia entender. Isso me chama muita atenção, né? Quando ficou assim mais evidente é quando ele não estava conseguindo mais entender, não estava conseguindo mais compreender. Por exemplo, eu fui visitar com ele uma casa que a gente estava se mudando, né? A gente foi visitar com ele uma casa, aí ele chegou para mim depois e falou: Bárbara, mas eu notei uma coisa, ela não tem aquela mesa do lado da cama, que eu esqueci o nome, como é? É um armáriozinho que você Que coloca. bota do lado da cama. Eu acho importante porque ele usava um aparelho para dormir, que é o CPAP, e eu preciso... Colocar lá. Colocar em cima. Não, pai, mas tem lá, o senhor não viu? Então, ele não conseguia mais... Não conseguia ler. Meio que é uma disfunção cognitiva. Exatamente. Né? Então, ele sempre lia muito, muito, muito. Papai, se eu for imaginar agora papai, eu imagino ele lendo, porque era uma imagem que eu sempre via na minha cabeça. E ele não estava conseguindo mais ler, ele não estava conseguindo mais entender as palavras. Essa pode ter sido... Eu acredito, né? Nós acreditamos. Vocês nunca tinham falado sobre isso, desse gatilho. Vocês ficavam realhando ou olhando? Porque, querendo ou não, a gente quer buscar uma resposta, né? Assim, apesar porquê, de a gente né? não ter, a gente quer buscar. Então, a gente olhou lá, porque ele trabalhava, como estava na pandemia, estava trabalhando online, então a gente foi atrás de tudo que ele tinha marcado. É um acúmulo de coisas, mas assim, que a pandemia ela teve um papel preponderante, fundamental nisso tudo, em todo esse processo, né? Não só ele, né? Muitos casos, muita ansiedade, muita depressão pós-pandemia. A gente sabe que os casos aumentaram bastante, né? Muito. A gente estava conversando essa semana, acho que há umas 2 semanas atrás, e o doutor Elisiário falava, disse, você vai no consultório de criança hoje, psicólogo infantil, você não tem vaga. Você vai em psiquiatra infantil, não tem vaga. Né? A pandemia, os resultados... Eles têm aparecido muito agora, né? É verdade. Prejuízos, né? Foi um prejuízo muito grande para a saúde mental de todo mundo, querendo não ficar trancado em casa, causa um certo peso, né? A pessoa se sente sozinha, não tem aquele contato social, não tem contato com outras pessoas, não consegue desabafar, não consegue conversar com outras pessoas, querendo ou não. A pandemia contribuiu bastante para todo esse quadro. Todo esse processo. Quem era muito próximo ficou muito próximo ainda. Quem tinha um pouco de desconexão por conta de trabalho, acabou se afastando. Realmente foi um processo muito doente. Mas, assim, eu quero dar um testemunho, né? E, assim, da admiração que eu tinha pelo seu pai, do respeito absoluto, né? Em conversas que a gente tinha opiniões diferentes, havia sempre um grande respeito. Ele teve um papel muito importante na vida de um tio que era um segundo pai para mim, que era o Iveltman. Então, assim, eu tenho... Professor Iveltman. Tenho e vou continuar tendo um carinho, um respeito muito grande por ele e por toda a sua família, consequentemente. Obrigada. E a gente fala, obviamente, de política. E aí, aquele grupo que era liderado absolutamente pelo seu pai, que tinha uma história de uma educação muito forte, que tinha uma história de cuidar de crianças, de cuidar da cidade, que foi prejudicado pela pandemia, isso é fato, ninguém pode tirar esse ponto. E aí, quem perde esse poderio político para um ex-vereador, um ex-deputado e agora prefeito, doutor Pessoa. Qual é o tamanho da mudança, com o tempo que você foi vendo, a gente já tem quase 3 anos, o que é que representou o doutor Pessoa, prefeito de Teresina, pelo que você via, como seu pai fazia? Eu acredito que foi um desastre, né? Foi uma mudança desastrosa, porque nossa Teresina hoje sofre, né? Nossa Teresina sofre sem transporte público, nossa Teresina sofre sem educação de qualidade, sem merenda escolar,
a Teresina sofre quando não tem medicações nas UBSs, quando não tem medicações, antibióticos necessários nos hospitais, principalmente nos hospitais de grande porte aqui da cidade. Então, a gente vê que Teresina está cada vez mais sofrendo e tenebrosa, né, com a continuação dessa administração. Então, a gente vê isso nas pesquisas, que realmente existe essa rejeição muito grande à atual gestão. Porque, querendo ou não, tanto o prefeito Firmino Filho, quanto o prefeito Silvio Mendes, quanto o prefeito Mano Ferrer, o próprio Alferraz, sempre colocaram pessoas técnicas naqueles lugares de responsabilidade, como a Secretaria de Saúde, na Fundação Municipal de Saúde, como na Secretaria de Educação, como na Secretaria de Administração, sempre foram nomes que realmente são mais técnicos do que políticos. E hoje em dia a gente vê ao contrário, nomes mais políticos do que técnicos. Então, eles não conseguem entregar para a população, de fato, as melhorias que eles prometeram durante a eleição. Se prometeu uma Teresina limpa, uma Teresina que ia sair da hegemonia do PSDB para melhorar ainda mais, mas a gente vê que isso foi regredir, uma Teresina suja. Porque falava muito sobre desgaste. Não, o PSDB está com desgaste, 25 anos, 30 anos. Quem está em casa pode estar falando assim, mas a Bárbara está falando sobre achismo, ela não tem dados sobre isso. Vocês têm dados sobre isso? Não, de fato... É sobre essa situação de quantos ali no canto está faltando medicamento, é muito mais relatos de gente que precisa desse serviço? Isso a gente está fazendo todo um relatório para a gente vai apresentar tanto para o TCU quanto para o TCE, justamente para abrir uma investigação da atual administração. A gente sabe hoje que a Fundação Municipal de Saúde deve mais de 150 milhões de reais aos fornecedores de saúde. A gente sabe... 150 milhões? 150 milhões de reais aos fornecedores de medicamentos. Então, por isso que há falta de medicamento. E você pode perguntar a qualquer pessoa que pega medicação nas farmácias das UBSs. Não existe mais medicação para pressão, não existe mais medicação para diabetes. Às vezes falta até dipirona, que é medicação para febre. Insumo também? Insumos, gases, material odontológico, isso a gente vê porque a gente fiscaliza todo dia, a gente fiscaliza diariamente pelo menos uma OBS, eu vou lá visitar. Isso não é uma questão isolada, não é 1, 2, 3, não. São 20, 30 OBSs que a gente já fiscalizou. Mas o erro pontual foi sobre isso, não colocar gente competente, sim, para os devidos cargos, né? Não existe mais a indicação política do que a indicação realmente técnica, que precisa de técnicos à frente. Nós somos uma capital de mais de 800 mil habitantes, então existe uma responsabilidade gigantesca em cima do secretariado. Existe uma responsabilidade gigantesca em cima daquelas pessoas que estão administrando a nossa capital. Então, a gente não pode só por indicação política. A pessoa tem que realmente ter conhecimento daquela área que ela vai trabalhar. E com um detalhe, né? Nós temos 1 ano e pouco para a próxima eleição, mais ou menos. Praticamente 1 ano. Praticamente um ano, né? E assim, o doutor Pessoa, Kilson, e a equipe dele tem apostado muito em obras, né? Nós vamos fazer uma revolução em obras. Esse papel, é melhor cuidar de gente ou fazer muita obra? Ou muitas obras? Eu acredito que o melhor é cuidar dos teresinenses, o melhor é cuidar de gente, é cuidar da nossa educação, que é quando a nossa criançada está aprendendo e vai entrar no mercado de trabalho mais qualificado, vai conseguir ter acesso a uma faculdade, ter acesso à universidade. Eu acredito que tem que ser cuidado também a nossa saúde, porque antigamente a Teresina era uma referência no Norte e Nordeste de polo de saúde. Hoje em dia a gente não vê mais. Antigamente vinham pessoas de Maranhão, Tocantins, Ceará, todos para ser consultados aqui em Teresina. O pior que tem uma parada que até isso a pandemia mudou, né? Hoje a telemedicina tem... É absurdo a diminuição da quantidade de consultas presenciais aqui em Teresina por conta da telemedicina. Da telemedicina, sim. Né? Aquele cara faturou quanto no aplicativo? Mais de 25 milhões. Mais de 25 milhões ano passado, o cara do Maranhão. Então, o cara que saia do Maranhão para vir para cá... Realmente é uma revolução, né? Querendo ou não, a tudo pandemia... Soma, né? Tudo acaba somando. A pandemia deu um fast forward, ela deu uma guinada para frente, principalmente... Acelerou 10 anos em 2. Acelerou, assim, toda essa questão tecnológica, principalmente na área médica, que foi uma área bem requisitada durante a pandemia. Mas, então, voltando para o assunto, eu acredito que a gente realmente, como deputada estadual, tenho esse papel de ser fiscalizadora, né? Além de propor leis, claro, na nossa Assembleia, a gente tem esse papel fiscalizador. Então, eu sempre defendo que
uma das nossas principais bandeiras é a saúde. Então, sempre estou visitando os hospitais, principalmente aqui da capital, visitando as unidades básicas de saúde, para ver como é que está, de fato, o andamento, visitando o Lineu Araújo, que é um centro de consultas. Então, tudo isso faz parte, né, de toda uma teia que protege nossa capital. Só que a gente sozinho, a gente não consegue fazer nada. A gente precisa da nossa população, que a população tenha consciência que não tem como deixar essa atual administração, que não tem como levar à frente essa atual administração. Firmino defendia muito a questão do Vila Bairro. Dentre as suas visitas, principalmente na região norte, zona norte da capital, existe lá o Lindalma Soares. Sim, sim. Como o seu olhar para uma comunidade que vive de uma maneira tão desumana, onde falta praticamente tudo? Realmente, lá no Lindalma Soares, eu já visitei lá por acredito que mais de 5 vezes. Lá não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem água encanada, não tem ruas abertas. Então, ele deixou, né, já preparado para realmente para ver como é que eu digo? A desocupação de fato, né? Então, a gente está aqui justamente para cobrar, né, a atual gestão, para que, de fato, dê essa continuação à retomada, né, do Lindalma Soares, porque a gente sabe que esses grandes projetos habitacionais, né, como, por exemplo, Parque Brasil, que é praticamente vizinho lá do Lindalma Soares, na Grande Zona Norte, ali na Grande Santa Maria. ZN. Na ZN. Então, a gente sabe que precisa muito desses projetos habitacionais. E ele, junto com minha mãe, né, sempre foram defensores, né, dessas ocupações, justamente porque a gente sabe que existe um déficit habitacional muito grande aqui na nossa capital, de mais de 80 mil pessoas. E levar a estrutura para lá Levar a estrutura caro, para lá né? realmente é muito caro. Então, precisa de um investimento muito grande. É isso que eu falo, que tem que cuidar de gente. É cuidar, dando saneamento básico, dando moradia de dignidade, dando educação, abrindo escolas, abrindo postos de saúde. Então, tudo isso tem que realmente haver de fato lá no Lindalma Soares. Bom, aí você falou sobre esses investimentos que devem ser feitos e que Teresina precisa. E vem um ponto importante, né? Seu pai, ele tinha uma expertise muito grande, mesmo sendo do PSDB, em governos como o governo Lula, governo Dilma, ele conseguia muita verba, tinha um relacionamento muito direto e amplo com os parlamentares, conseguia atrair. Tanto é que grandes obras foram contempladas e terminadas através disso. Nós saímos de um país completamente dividido agora entre Bolsonaro e Lula. Você tem ali algumas pessoas e alguns players que estão ao teu lado ou estiveram ao teu lado, que eram extremamente ligados com o presidente Bolsonaro, mas com uma grande diferença, né? Nesse aspecto, Teresina votou para presidente em peso no presidente Lula. Rafael, por muito pouco, ali acabou não empatando com o candidato ao governo, Silvio Mendes. Obviamente, no Senado houve um distanciamento sobre isso. Tu é radical sobre mudanças de ideias ou tentar fazer o melhor de conversação, como a gente fala, de bate-papo, para trazer cada vez mais coisas para a capital, caso sendo eleita? Eu acredito muito no como meu pai trabalhava. Eu acredito muito de como ele se comunicava com todos esses políticos. Eu acredito que a gente precisa realmente de ter uma conversa. Não adianta extremismos. Não adianta a gente fechar portas. A gente precisa estar sempre abertas a conversar com partidos A ou B, justamente em prol da nossa capital, em prol da nossa Teresina. Meu pai foi prefeito durante o governo Lula, foi prefeito durante o presidente Dilma, foi prefeito durante o Bolsonaro. Então, realmente, ele sempre teve uma ligação muito direta e muito aberta com todos eles. Qual foi o melhor presidente para Teresina? Eu não acredito, eu não sei mensurar ainda qual de fato foi o melhor presidente, mas veio muitos recursos, principalmente na época da Dilma, veio muitos recursos, principalmente o PAC Mobilidade, PAC 2, veio muito recurso para a nossa capital. Então, a gente sabe que a gente precisa de todos esses elementos políticos, a bancada federal, a bancada estadual, o presidente, de fato, né, os ministérios, para que a gente traga verbas e cresça a nossa Então, capital. Zero possibilidade de
ter problemas, a Bárbara eleita prefeita, conversar com Rafael, conversar com Lula. Zero possibilidade de problemas, não tem nenhum problema, eu gosto muito de conversar. Sempre estou disponível a falar sobre tudo, falar sobre disparidades políticas. Eu acho interessante ouvir ideias contrárias, principalmente porque eu acredito que é assim que a gente cresce, eu acredito que é assim que a gente molda a nossa mente. Se a gente for do lado A e a gente só falar com pessoas do lado A, só conversar com pessoas que defendem o lado A, a gente nunca vai entender o que é que o lado B está precisando, o que o lado B está querendo. Então, eu sempre defendi muito essa conversa intrapartidária. Como é que é a sua relação com o Rafael? Assim, eu cheguei a conversar Governador com ele. do estado, né? Eu cheguei a cumprimentá-lo em eventos do estado, né? Ele é sempre uma pessoa muito cordial, né? Sempre foi uma pessoa muito respeitosa. Eu conheço ele desde a época do Dom Barreto, né? Porque como eu estudei no Barreto, ele sempre foi uma pessoa que nós menores, né? Como eu sou mais nova que ele, nós tínhamos uma certa admiração por ele, né? Por ele ter ganho tantos prêmios em matemática, em astrofísica. A gente sabe, né? Um cara diferente, né? A gente sabe do currículo dele. Existiam várias lendas sobre o Rafael, que ele concluía matemática em 2 anos. Eu não sei se é verdade. Ele pode até confirmar. Verdade? É verdade, ele falou. Que ele teve, a média era 9,9, que ele não conseguiu 10 por conta de um professor. Deixa eu ver o que mais que falavam tanto do Rafael. Foco, né? Que ele tinha Que ele faltava todas as aulas. Também me falaram isso. E ele nunca ia para nenhuma aula, só ia no dia da prova. Então, eram várias lendas sobre o Rafael. Então, o Rafael sempre é uma pessoa muito respeitado lá dentro do Dom Barreto. Então, eu conheço ele há muito tempo, né? E não era reprovado por faltas. Eu não sei. Aí é a lenda, né? Diz a lenda. É a lenda, né? Mas zero possibilidade de, se for, e se a população escolher, e se você for candidata, relacionamento com ele não, a gente seria o melhor sempre possível. Aberta a conversar. A gente quer benefício para Teresina. A gente quer que construa Teresina, né? Bárbara, mas é muito diferente, por exemplo, do ex-senador... do senador Ciro Nogueira, do ex-ministro, em relação a essa... Eu não quero conversar com o PT. Eu não quero conversar com a esquerda. Não é um erro, na tua opinião? Eu acredito que cada um defende do seu jeito. Ela não vai falar. Eu acredito que cada um tem o seu jeito de conversar, o seu jeito de ter suas relações. Até porque o Ciro é uma pessoa bem mais experiente, já se coloca mais ao cenário nacional, né? Ele tem uma representação mais ao nível nacional. E a gente, como tem ao nível estadual e municipal, a gente tem que conversar sim. A gente precisa de mais e mais recursos para melhorar nossa capital. Eu falei sobre... Porque, assim, existe muito nos bastidores que a base governista do PT, do governador Rafael, tentaria de todas as formas, ou estava tentando de todas as formas, de tê-la no time deles, de alguma forma. Essa possibilidade de 0 a 10, assim... É -1, é negativa. A gente está muito bem no lugar que a gente está muito bem no Partido Progressista, junto com o PSDB, junto com o União Brasil. Sempre foi um local que eu me senti em casa, né? Até por conta mesmo da convivência. Eu sempre convivi com o Luciano, sempre convivi com o Dr. Silvio, sempre convivi com o Zé João, sempre convivi com o Dr. Marco Antônio. Então, são pessoas que me viram crescer, Então, né? esse papo é zero. Esse papo é zero. É fake news. É totalmente fake news. Tá vendo aí, Kisson? Esclarecido, então. Está esclarecido. O primeiro fato está esclarecido. Agora nós vamos para o segundo fato, que eu acho que é importante eu pontuar sobre isso. Obviamente, 2 nomes muito fortes. Silvio Mendes, ex-candidato ao governo do Estado, e Bárbara do Firmino, que tem todo um legado de toda uma história política. Você se sente mais preparada do que ele hoje? Ou mais disposta do que ele hoje para ser candidata? Eu acredito que nós dois estamos preparados, nós dois estamos unidos, nós queremos o melhor da nossa capital. Então, a gente precisa estar juntos. Fala pelo menos, dá um brief para quem está em casa, assim, porque a turma precisa entender. Eu acho que para qualquer pontuação ela ser elevada, você precisa dizer, não, ela vai e eu vou junto. E nós estamos há 1 ano. Não, nós estamos há 1 ano por isso mesmo, nós temos muito tempo. Nós estamos Você acha que tem muito tempo ainda? Muito tempo, tem mais de 1 ano para a eleição. A população ainda não entendeu que a gente está em processo eleitoral. Então, dá esse tinto mais para a gente.
nós temos os 2 melhores candidatos. Tanto eu quanto o doutor Silvio, nós pontuamos os dois primeiros, pontos, dois primeiros colocados na grande maioria das pesquisas, né? Tanto as pesquisas internas que a gente faz, quanto as pesquisas que a gente recebe na mídia. Então, a gente fica muito tranquilo a esse ponto. Existe realmente, de fato, que a imprensa, de fato, quer criar um atrito entre eu e o doutor Silvio. A partir do momento que existe... Não estou falando você especificamente, claro. A imprensa, às vezes, quer criar um fato, um factoide, dizendo que o doutor Silvio está se aproximando de outras pessoas, de outros líderes políticos, que ele quer ser vice de outra pessoa, que ele quer ser candidato a prefeito. Mas, de fato, nossa conversa é muito aberta. E qual é a conversa de vocês dois? Não, nossa conversa é extremamente confidencial. Não, cara. Tô brincando. Nossa conversa é justamente isso, que a gente quer o melhor para nossa capital. Não é assim não, Bárbara? Pergunta assim, não é assim não? Eu disse, bom, quem vai ser vice, eu ou você? Não é assim direta, não. A gente quer se unir, a gente quer fazer esse projeto justamente no benefício de Teresina. A gente quer fazer esse projeto mirando naqueles preceitos que o PSDB tinha desde o começo, que eram pessoas técnicas, pessoas capacitadas, que a gente colocasse à frente pessoas que realmente saibam o que estão fazendo, que estiveram à frente durante esses anos anteriores, durante a gestão do prefeito Silvio Mendes, durante a gestão do prefeito Firmino Filho. Então, a gente quer que essas pessoas retomem e reconstruam nossa cidade. Que nossa cidade volte a ser limpa, que nossa cidade volte a ter transporte público, que nossa cidade realmente volte a ser a Teresina que a gente é acostumado a ver. Vamos imaginar que você receba uma pesquisa, estamos a 6 meses da eleição, e você está à frente do doutor Silvio Mendes. Ele aceitaria, nas conversas particulares, confidenciais, ser seu vice? Eu acredito que todas as opções, né, tanto eu de vice, ele de cabeça de chapa, quanto ele de vice e eu de cabeça de chapa, a gente está disposto a conversar, independente de pesquisa, independente de quem realmente vai assumir. Então, se nessa posição também você... porque assim, eu vejo de verdade um protagonismo seu, muito próximo, não muito distante, mas assim, se abriria a mão de uma cabeça de chapa para ser vice dele? Abriria, com certeza. Eu acho que tudo a gente tem que fazer em prol da nossa Teresina, em prol do que a gente realmente acredita, o que a gente realmente quer. Então, a gente está aqui justamente colocando o nosso nome, eu e o doutor Silvio Mendes, colocando o nosso nome à disposição da população teresinense, porque a gente acredita que a gente vai reconstruir, sim, a nossa capital. A gente tem como, a gente já fez e vai continuar fazendo. Possibilidade zero de sair do partido? Possibilidade zero, só se for para algum outro partido da base da nossa oposição. Bom, diante desse cenário todo, você já disse que não sai do partido. E doutor Silvio sairia do partido? Aí o senhor tem que perguntar para ele, que eu não posso ter essa resposta. Eu vejo que assim, há uma pacto. Então, assim, quem será o candidato pela oposição em Teresina, ou será nessa base feminista, vamos dizer assim, ou será Silvio ou será você? Isso é fato. Sim. Não existe possibilidade de você não ser nem vice, nem candidato e apoiar. Não, eu estarei pronta, né, para a população, pronta. A população de Teresina me elegeu, né, deputado estadual, então eu estou aqui retribuindo. Tudo aquilo que ela fez por mim na eleição passada, a gente está aqui retribuindo. Mais de 20 mil votos, né? Uma representatividade muito grande. 20 mil votos aqui na capital. Existem nos bastidores algumas ponderações que sua mãe, ex-deputada, não se daria muito bem com o Silvio. Isso é fake news? Isso é verdade ou é um assunto que não é seu? Assim, doutor Silvio é a família, né? Doutor Silvio é padrinho da minha irmã mais nova, a Cristina. Então, ele realmente é família. E toda família existe atrito, toda família existe discussão. Foi um momento que houve uma discussão durante a prefeitura, mas hoje em dia tudo está normalizado. Isso aí foi só um pequeno atrito que houve, mas hoje em dia... Assuntos superados. São assuntos superados. Quem tenta, então, inflamar sobre isso nesse aspecto, com notinhas todos os dias, ou falado em televisão ou não, é muito para tentar desestabilizar internamente. Com certeza, porque querendo ou não, as pessoas querem atingir muito o emocional, né? Querem atingir muito... Racional demais. Quer atingir muito o emocional, então elas vão implantar notas, falar que o doutor Silvio está preferindo outro candidato. Então, para mim, isso, infelizmente, não me atinge. Não, mas o doutor Silvio é zangado. Às vezes ele sai um pouquinho ali. Eu tenho muito respeito, muito carinho por ele.
Mas assim, porque quando eu te pergunto sobre isso, é porque eu vejo muito mais exposição em você hoje. Sim. Não sei como está ele, como são essas. Aliás, afinal de contas, ele tem uma história política gigantesca. E chega uma época da vida que você quer dar prioridades a outras coisas. Tem brigas que às vezes não querem mais, a pessoa não quer mais comprar, enfim. Como a conversa confidencial, acaba que não tem como saber o que vocês conversam. Mas, de fato, tem um candidato entre esses dois nomes. Tem sim um candidato entre esses dois nomes, tenho certeza que vai ter uma boa representação da nossa oposição. Para fechar, como é que você, como deputada, avalia o governo Rafael nesse primeiro ano até agora? Eu acredito que ele vem fazendo um trabalho, né, muito bom. Vem mostrando projetos, vem mostrando possibilidades que o Brasil, que o Piauí pode crescer. Mas eu acredito que realmente ele tem que mostrar ações de fato, né, mostrar ações palpáveis. Por exemplo, ontem mesmo o ministro da Educação anunciou um investimento de mais de 120 milhões aqui no Piauí, mas existe só esse anúncio, só essa expectativa, né? Existe só essa preposição, essa proposição. Então, a gente quer agora ver, de fato, as obras sendo construídas, realmente, de fato, a educação melhorando, a segurança melhorando, porque eu acho que, hoje em dia, querendo ou não, a gente responsabiliza, né, porque é de responsabilidade realmente total do governo estadual, a questão da segurança, né, que é um tema muito abordado. Né? Mas até que ele tem tido um protagonismo nisso, né, com a equipe. Eu acredito que existe, na realidade, uma sensação de segurança melhor com o governo Rafael. Por quê? Porque ele aumentou o contingente policial, ele aumentou o número de blitz, sejam elas educativas ou não, e realmente isso dá uma sensação de segurança. Mas agora o que é que a gente espera? Que passe dessa sensação para que, de fato, haja, de fato, a melhoria da segurança. Por exemplo, enfrentando tráfico de armas, tráfico de drogas, enfrentando facções criminosas, que a gente sabe que a nossa inteligência da Polícia Civil precisa ser melhorada, precisa ter uma estrutura maior. Então, a gente quer ver isso, né? Quer que se transforme essa sensação para atitudes de fato. Vamos imaginar que Bárbara seja eleita. Você acha que tem algum problema, por exemplo, da prefeitura dialogar? O Rafael vai fazer alguma sessão de não te ajudar de uma forma que ele ajudaria, por exemplo, hoje o pré-candidato estabelecido, pelo menos provisoriamente, que é Fábio Novo? Eu acredito que ele, como governador, ele tem que ser governador de todos os 224 municípios do nosso Piauí. Ele tem que ser um governador presente e, principalmente, nossa Teresina tem grandes déficits, porque o governo estadual, ao longo de muitos anos, não investiu de fato na nossa capital. Então, ele precisa fazer diferente, precisa mostrar que o governo investe sim na nossa capital, que esse governo, Rafael, é diferente. Ele não quer falar que é tão diferente assim do governador anterior, então ele precisa realmente... Você acha que ele é diferente ou não? Eu acredito que sim, até por conta da idade, até por uma questão geracional. E ele também é uma pessoa de negócios. Uma pessoa de negócios, ela pensa mais matematicamente, pensa mais racionalmente, não tanto politicamente, como o governador Wellington Dias. Hater está aqui embaixo falando, e você e o Silvio também não são de gerações diferentes? Claro, claro. Nós somos gerações diferentes e por isso que a gente se completa. Porque ele tem toda essa experiência, ele tem todo esse know-how de como administrar uma capital. E eu também tenho tenho uma inovação, trago à juventude, a gente traz também essa nuance tecnológica que é muito importante hoje para a gestão de grandes municípios, né? A questão das cidades inteligentes. Então, a gente precisa aliar, né? Todos esses universos, né, diferentes, precisa aliar para ter uma boa gestão. E posicionamento. É verdade. O movimento que vocês tiveram hoje, sobre posicionamento, inclusive, nessa carta, qual é o tamanho desse movimento que foi feito hoje na capital? O que é que ele representa e qual o recado que ele traz? Hoje a gente assinou realmente um manifesto, né, da Teresina que nós queremos, da Teresina que nós esperamos. A Teresina que a gente espera com transporte público de qualidade, que dê essa ideia da pessoa sair do trabalho, ir à casa, voltar sem dificuldade, com curto espaço de tempo, de uma Teresina com saúde de qualidade, de uma Teresina que volte a ter a melhor educação dentre todas as capitais brasileiras. Foi esse o manifesto que a gente assinou. Assinou eu, assinou o doutor Silvio, assinou também Luciano,
presidente do estadual do PSDB. Então, a gente está juntos nessa grande missão, nessa missão de reconstruir e nessa missão de, principalmente, de conscientizar os nossos teresinenses que nós precisamos retomar essa construção da nossa capital. Todos esses nomes estiveram lá? Sim, todos presentes, todos Dr. assinamos. Silvio. E outros nomes, doutor Silvio, eu, Luciano, Joel, o vereador Aloysio, o vereador Edson Mello. Te fez falta o Washington Bonfim pela ligação que ele tinha com seu pai lá? Eu acredito, assim, que o professor Washington é uma pessoa que eu tenho um extremo respeito por ele, tenho admiração por todo o conhecimento que ele tem, mas eu acredito que ele fez uma opção política, né? Ele escolheu um lado? Ele escolheu o outro lado. Então, eu respeito ele e não deixo de ter uma amizade com ele. Eu acho que isso é o mais importante. A gente saber diferenciar a amizade, o pessoal, do ambiente político. E ele é muito fora da curva, né? Em tudo. Não, exatamente. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Mas vocês conversam sobre isso em off? Não, a gente chega a conversar sobre algumas coisas, mas não tanto sobre política de fato. Porque, pelo menos, os bastidores falam que um dos principais trunfos do Rafael é tê-lo lá. Que ele conhece, como poucos, como seu pai conhecia, a política de Teresina. Isso, de alguma forma, deixou desconfortável a base firminista? Não acredito que não. Acho que o professor Washington sabe como era feita a campanha, né? Mas que tem muitas nuances. Não depende só de uma pessoa. Depende de toda uma equipe, depende de todo um envolvimento técnico, né, também, sobre esses assuntos. Então, acho que ele optou por um lado, a gente está de outro lado, mas a gente se respeita, a gente se gosta muito. Olha, ficou encantado, Bárbara. Eu acho que tem muita coisa para andar. Eu espero que você venha mais vezes para a gente conversar. Com certeza. Como candidata, né? Com certeza. Agora como candidato, na Aí próxima, eu não sei. né? Pode ser. Como candidata na próxima. Mas antes, tem outros temas. Acho que a gente vai cada vez mais trazer esses temas para que os deputados possam conversar com a gente sobre vários assuntos, com pautas importantíssimas. Acho que a gente tem que ter uma assembleia mais forte nesse aspecto de conversar com a comunidade através de canais que possam chegar nessa juventude, nessa meninada. Eu agradeço por você ter vindo. Obrigada, Yeldson. Obrigada, Kilson, pela acolhida. Obrigado por toda essa equipe maravilhosa que faz aqui o estúdiozinho, né? Para quem não conhece, aqui é uma tremenda estrutura. Estou aqui elogiando aqui publicamente, porque é difícil de ter pessoas que investem assim tanto em tecnologia, tanto em informação aqui no nosso Piauí. E você está de parabéns por ser acreditar em Teresina. Você ser um entusiasta, um vanguardista, né, nessa missão. Nós amamos o que fazemos aqui. A gente começou com essa equipe desde o início. Boa parte ainda está aqui. Maioria, 80%, né, que são? Sim. 80% da equipe. E, assim, muito feliz de recebê-la. Já era para tê-la recebido antes, acabou que não deu, mas eu espero que você venha mais vezes e, mais uma vez, reforço todo o respeito, o carinho. Espero que você tenha gostado do bate-papo, foi muito respeitoso. Muito. Né? E que acho que muitos cortes irão sair daqui. Com certeza. Vai repercutir muito. Momento político. É verdade. Kilson, quer fazer mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá tranquilo, né? Bom, agradecer o carinho da sua audiência. Obrigado mais uma vez, Bárbara, deputada Bárbara do Firmino. São mais de 30 mil votos credenciando ela como uma das maiores lideranças do Estado e, obviamente, da nossa capital. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like. É o primeiro podcast em TV aberta para 22 milhões de parabólicas, todos os sábados às 10h30 da noite. 2 episódios por semana, toda terça e toda quinta, ao meio-dia no canal do YouTube e com cortes em todas as nossas redes. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Assiste o próximo.